Ministério Público Federal trabalha nesta semana em depoimentos de Marcelo Odebrecht sobre as práticas da empreiteira no Peru e no México. Em fevereiro, agora, o Ministério Público Federal firmou um amplo acordo de colaboração internacional para troca de informações com países que sofreram desvios também. Mas as últimas delações de executivos da Odebrecht e do marqueteiro João Santana geraram uma nova onda de pedidos de cooperação ao Ministério Público Federal. Como é que está sendo realizado esse trabalho? Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o procurador Vladimir Aras, procurador regional da República, secretário de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República. Procurador Vladimir Aras, bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes da CBN. Hoje o Brasil mantém colaboração com quantos países que estão participando aí dessa investigação, estão interessados nestas informações de corrupção levantadas pela Operação Lava Jato? O quadro a essa altura é impressionante, Milton. Nós temos dito que desde o início do caso Lava Jato na esfera internacional, que se deu em agosto de 2014, o caso, como todos sabem, inicia em março daquele ano, mas a persecução criminal internacional, ou seja, a investigação para além das nossas fronteiras, tem início exatamente no mês de agosto de 2014. Naquele primeiro momento, nós víamos pedidos do Brasil, notadamente a Suíça e a nações ali da região do Caribe e também os Estados Unidos. E nós conseguimos alcançar uma cifra impressionante de pedidos ativos, né, para propiciar informações, provas, as investigações brasileiras em Curitiba e em Brasília e depois também no Rio de Janeiro, um número que hoje é de 136 pedidos para 33 países. Mas a sua pergunta é sobre, de lá para cá, sobre os pedidos que nós chamamos de passivos. São pedidos que o Brasil recebe a partir de investigações que são conduzidas pelos ministérios públicos ou instituições congêneres em outros países. Então agora, neste mês de maio, nós estamos já contabilizando 70 pedidos vindos de 26 países, o que é uma cifra inédita num caso de qualquer caso criminal na história do Brasil, tendo em vista que normalmente a investigação internacional, ela se movimenta apenas num sentido, né? Quando nós temos um caso importante aqui, o que é normal é nós termos pedidos do Brasil a outros países e pronto. E aí nós conduzimos, nosso caso aqui, ele se encerra. Mas em virtude da dimensão transnacional dos negócios da Petrobras no primeiro momento e a dimensão também transnacional da atividade das empreiteiras brasileiras, sobretudo da Odebrecht, nós verificamos a existência dessa enorme quantidade de pedidos recebidos pelo Brasil e cuja execução interessa a ministérios públicos de diferentes nações, tanto das Américas quanto da Europa. E procurador, como é que funcionam esses acordos? Que tipo de informação é possível transferir, passar para os investigadores de outros países interessados no caso? Normalmente os pedidos de cooperação eles se baseiam em tratados ou acordos bilaterais que são firmados pelos governos, né? Então há tratados que valem como lei internamente no Brasil e nos países signatários, que servem como fundamento para que nós peçamos ou que atendamos pedidos que têm basicamente três naturezas. A primeira natureza é a obtenção de provas, que podem ser documentais ou depoimentos. A segunda finalidade, a obtenção de localização de ativos, recuperação de valores desviados ou surrupiados ou de algum modo enviados ao exterior ilegalmente. E a terceira finalidade é a captura de foragidos em casos de pessoas que cometem um crime aqui e fogem para outros países. No caso Lava Jato, desses mais de 130 pedidos brasileiros ao exterior, nós temos quase todos eles são pedidos para obtenção de provas documentais, mais provas bancárias, quebra de sigilo bancário para utilização das investigações aqui, localização de contas no exterior. Em segundo lugar, vem os pedidos relacionados a confisco patrimonial. Então, quando se rastreia um valor com a ajuda da Polícia Federal, do Ministério Público e o apoio do Ministério da Justiça e o COAF também, né? É um trabalho coordenado de vários órgãos. Quando se localiza valores no exterior, nós pedimos os bloqueios dessas quantias para repatriação ao Brasil. E isso é basicamente um trabalho que vem sendo feito pelos procuradores em Curitiba.
E o terceiro grupo de pedidos, que é um grupo menor, envolve a necessidade de capturar foragidos e trazê-los de volta ao Brasil. São os pedidos chamados de extradição, e nesse caso nós temos hoje 4 pessoas investigadas no caso Lava Jato que estão respondendo o processo de extradição, 2 no Uruguai, uma em Portugal e outra na Espanha. E isso na cooperação ativa. Na cooperação passiva, quando nós recebemos os pedidos estrangeiros, o que os nossos colegas latino-americanos e europeus querem, basicamente tomar depoimentos aqui de colaboradores ou de testemunhas comuns, ou então receber cópias de documentos que já foram obtidos, já tenham sido obtidos pelo Ministério Público e pela polícia nas investigações nacionais. Agora, procurador Vladimir Aras, como o foco principal das investigações tratam aí, por exemplo, de corrupção na Petrobras. Petrobras é uma empresa global em que há muitos interesses de concorrentes em torno da Petrobras. Informações cedidas ao exterior podem fragilizar a Petrobras de alguma maneira? Porque esse é um questionamento que costuma ser feito quando se trata desse relacionamento com outros países. Como é que o senhor vê essa questão? É um questionamento muito importante. Desde o início, no começo do caso, o Ministério Público Federal brasileiro tem tratado a Petrobras como vítima. E essa perspectiva de a Petrobras ser vítima de crimes praticados por seus ex-gestores e por políticos que se beneficiavam desses contratos superfaturados tem sido mantido também na perspectiva internacional de não prejudicar a existência da companhia e o interesse nacional. Aliás, esse é um dos elementos chave na cooperação internacional, é a manutenção do que nós chamamos de ordem pública, é um conceito muito específico do direito internacional e que inspira também as atividades da cooperação jurídica internacional em matéria penal, e a proteção do interesse nacional. Então, a própria empresa ela tem auxiliado as investigações do Ministério Público no Brasil, e esse auxílio tem se dado justamente pelo fato de que ela tem sido tratada pelo Ministério Público como vítima, e não é por outro motivo que já houve 3 cerimônias de devolução de ativos, de valores à Petrobras. A partir de 2015, a Procuradoria-Geral e o MPF em Curitiba fizeram 3 eventos para exatamente, depois de trazer dinheiro de volta ao Brasil, restituir essas quantias à companhia para pelo menos recuperar uma parte do prejuízo que ela sofreu. Me permita também entender a seguinte questão, porque dentro dessas investigações, dinheiro que acaba sendo retornado, que as pessoas envolvidas estão devolvendo, esse dinheiro pode ir de repente para o exterior também, ou permanecerá apenas aqui no Brasil? Não, quando os valores são repatriados, são recuperados para repatriação, eles são devolvidos às vítimas, né? Então as primeiras devoluções foram feitas à vítima Petrobras, nessa perspectiva de tentar minorar os prejuízos que a companhia sofreu. O senhor tem ideia de qual é o valor aí que nós já temos resgatados? Não tenho certeza, mas acho que está em torno de 500 milhões de reais de devolução, que é pouco, mas é significativo tendo em vista o que não se conseguia fazer antes, né? A conjugação de técnicas de cooperação e colaboração premiada feitas por Curitiba e por Brasília na investigação resultou no incremento assim bastante significativo das repatriações de ativos. Só para os ouvintes terem uma ideia, nos 10 anos anteriores ao caso Lava Jato, ou seja, a gente está falando aí de 2004 a 2014, o país inteiro, tanto a Justiça Estadual quanto a Federal, só trouxe de volta ao Brasil 45 milhões de reais. Apenas no caso Lava Jato, nós já passamos da cifra de 250 milhões de dólares. Nesses 3 anos de atuação da Força Tarefa em Curitiba e em Brasília, o que é um número muito além do que se esperava e do que era possível alcançar pelo uso dos mecanismos tradicionais de cooperação internacional. Então houve uma inovação nesse caso para que houvesse essa possibilidade de repatriação. Além disso, da devolução do dinheiro à Petrobras, houve também, você deve lembrar, há pouco tempo, uma devolução de dinheiro ao Estado do Rio de Janeiro, pelos procuradores que investigam o caso Lava Jato na capital fluminense.
houve um evento em que esteve presente também o Procurador-Geral da República para que dinheiro que foi recuperado nessa vertente do caso Lava Jato do Rio de Janeiro fosse entregue aos cofres estaduais para a devolução, para o pagamento de atrasados de pensionistas do Estado, de aposentados e pensionistas. Então essa tem sido a lógica dos valores. E aquilo que não é entregue diretamente às vítimas, no caso o Rio de Janeiro e a companhia, essa parte remanescente fica no cofre do Tesouro Nacional, na conta única do Tesouro Nacional, volta para o orçamento da União. O senhor já falou logo no início dessa nossa conversa, por exemplo, da colaboração com a Suíça, no caso, no sentido contrário, quer dizer, nós fomos buscar informação na Suíça para avançar na investigação por aqui. Aquela ideia de que a Suíça era uma espécie de vale tudo acabou? Isso acabou, há um movimento global desde o final, desde a década passada, na verdade, em que muitos países que antes não eram cooperativos passaram a cooperar mais na luta contra a lavagem de dinheiro, a corrupção e o financiamento do terrorismo. E isso é muito significativo nesses primeiros anos do século XXI. E isso também se reproduziu na Suíça, esse cenário, uma pressão da comunidade local, dos próprios suíços, uma pressão internacional sobre eles e a criação de tratados, a entrada em vigor de tratados que fortalecem a obrigação de cooperar na luta contra crimes econômicos, contra a corrupção e contra a lavagem de dinheiro. Então, hoje nós temos um marco normativo global muito, muito sólido para essa finalidade, que é a Convenção de Mérida, de 2003, uma convenção das Nações Unidas, que obriga os países a cooperar mais fortemente na luta contra o suborno e o desvio de recursos públicos. Temos a Convenção da OCDE, que é de 1997, entrou em vigor no Brasil na década passada, também obriga a Suíça a cooperar para o enfrentamento da corrupção de funcionários públicos estrangeiros. E existem outros mecanismos cooperativos que dificultam a vida de contribuintes que procuram esconder seu dinheiro nos antigos paraísos fiscais, né? Essa rede de normas e a rede de órgãos de cooperação, antes a polícia cooperava bastante, com bastante intensidade através da Interpol. Isso continua também com grande eficiência, mas também os ministérios públicos passaram a se enredar, né? Formar redes e essas redes permitem que informações e provas cheguem muito rapidamente de um país a outro, facilitando a persecução criminal e impedindo que as pessoas escondam facilmente o dinheiro como antes era, né? A facilidade das comunicações e tudo mais também é um fator que propiciou isso. Então nós temos uma série de elementos que contribuem para tornar os espaços que antes nós chamávamos de paraísos fiscais mais reduzidos e mais difícil, portanto, a vida de quem é corrupto e quer esconder dinheiro fora do país ou quer se esconder, né? Você deve lembrar também do caso Pisolato, condenado no mensalão, fugiu em 2013, logo após a condenação, e em fevereiro ele já estava preso na Itália, e em outubro de 2015 já tinha voltado para o Brasil. Foi concedida ao Brasil. Ele está cumprindo pena aqui em Brasília, na Papuda. Tá certo. Procurador Vladimir Aras, muito obrigado pelas suas informações. Vamos voltar a falar